já fiquei sabendo, né? São 4 anos e meio ali coletando directs e caixinhas ali de vocês, médicos, né? A gente e já soube da prática também, né? De médicos, né? O último caso que eu fiquei sabendo era de uma intensivista que foi acusada. Depois ela me contou a história, não parecia nada disso, mas ela me contou a história que foi acusada de cárcere privado. E isso é crime, né? E isso gerou um BO, gerou um processo, né? Então, olha a E incomodação. normalmente processo cível e pelo menos sindicância no CRM, porque se essa denúncia chega no CRM, obrigatoriamente isso vocês precisam entender, tá, médicos? Obrigatoriamente o conselheiro que recepcionar uma denúncia precisa abrir a sindicância e ouvir o médico. Então, só aí vocês já se embananaram e já se enrolaram, né? Porque pode ter um processo civil, mas pode ter o criminal, né? Porque se é cárcere privado e tiver elementos, pode aí desenvolver um processo criminal. E William, você acha que a gente vê em muitos processos, principalmente atualmente, né? Hoje tudo vira BO, né? Boletim de ocorrência. A gente vê muito assim, a pessoa entra num processo civil de indenização de danos morais, por exemplo, mas já entra no CRM também, já entra com um boletim de ocorrência na polícia, né? Para tentar iniciar um processo criminal. Pelo menos é a minha percepção, né? Que muitas vezes isso é só para tentar usar uma prova com a outra, assim, para se o CRM deu positivo lá para a pessoa, do interesse dela, ela vai usar aquilo no criminal e assim vai, né? Pelo menos é isso que é o meu feeling aí. É, na verdade é bem isso. Isso é uma estratégia jurídica, né? Porque eu começo a acumular provas. Não quero falar nomes, mas a gente tem aí exemplos midiáticos, né? Onde, por exemplo, recentemente a gente teve um professor de direito que, inclusive, conheci muito bem, que foi acusado aí de assédio sexual, né? Tá preso, enfim. E o que se fala nesse caso que se articula? Qual que é o interesse do advogado que defende as vítimas? Eu tentar compor essa acusação com o maior número de elementos possíveis que, quando eu não tenho a prova concreta, que é a prova objetiva, eu consiga inflar esse processo de uma maneira subjetiva. E as maneiras subjetivas, no caso de médico, é isso. Se eu tenho uma denúncia, ainda que a denúncia ao CRM não seja procedente, porque ela pode durar 2, 3, 4 anos, e ela não tenha um resultado, só de existir ela já traz peso para um processo cível, por exemplo. Porque o juiz, ele não vai esperar concluir a decisão do CRM para tomar uma decisão no cível, porque ele tem meta com o CNJ. Mas isso vai ser um peso na hora de decidir. Poxa, eu tô aqui com um processo, o cara tem um processo criminal e o cara tem um processo administrativo. Alguns juízes podem pensar, olha, mas lá nem tem decisão ainda, então não posso levar em conta. Em regra, o juiz não pode levar em conta, né? Ele precisa ter essa neutralidade porque não tem uma decisão, então ele não pode condenar. Mas subjetivamente, gente, isso que a gente fala da neutralidade do juiz não acontece. É impossível, porque a gente tem um histórico, principalmente aí, e aí é que eu vou falar algo que é do meu dia a dia. Hoje a gente já mapeia os juízes, os magistrados, pelo menos em algumas comarcas, né, do Rio Grande do Sul, algumas comarcas de São Paulo, algumas do Rio de Janeiro, Brasilzão de meu Deus, não dá para a gente mapear tudo, mas a gente já sabe, pelo menos, os magistrados que têm envolvimento, eu vou falar, com outros ofícios da saúde, por exemplo, e que vão conflitar quando a gente estiver discutindo a invasão do ato médico, por exemplo. Então, a gente sabe que aquele juiz ele vai ter um viés, ele não vai falar, ele vai ficar quietinho, mas a gente já sabe que ele vai ter um viés. E isso vai acontecer. Se a gente não tiver uma fórmula para, pelo menos, se preparar e se precaver, a gente vai estar lá rolando no processo criminal, no processo civil e no processo administrativo no CRM. Sim, sim, essa é a minha impressão. Tá, a minha câmera aqui só caiu o fiozinho, já tô restabelecendo aí. Essa é a minha impressão mesmo, ele, né? E assim, essa coisa da subjetividade
subjetividade é muito interessante, porque realmente, né, o juiz pode pensar, será que esse paciente que está processando em todas as esferas não está muito indignado porque ele tem razão? Acho que é mais ou menos esse a subjetividade que está falando, né, William? Sim, sim, sim. É que a gente não pode também achar que é só isso, né? Hum, É só sobre isso. Mas isso pode dar peso. E também a gente não quer aqui assustar de forma a dizer que todo juiz pensa dessa forma ou vai agir dessa forma. Mas, em regra, pelo volume de processo, muitas decisões, ainda que de forma liminar, elas são tomadas pelo contexto que se apresenta, sem a explicação total. Então, isso a gente precisa levar em consideração, é uma estratégia que a gente fala todos os dias, Christopher. Que estratégia, que conduta que a gente vai assumir nesse caso, porque aqui eu tenho uma decisão médica a tomar. Que conduta que eu vou tomar para que, se tiver uma repercussão, eu tenha o menor prejuízo possível nessa repercussão, né? Então, é otimizar a situação. É isso, a gente fala em otimizar. Porque a gente muito não bom, vai conseguir excluir todos os riscos, mas o que a gente claro. consegue é estrategicamente verificar qual conduta se toma para ter o menor prejuízo caso dê aí uma porcaria, né? Caso dê tudo errado. Muito bom, muito bom.